Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar então um pouco sobre os casos de gripe aviária que têm se espalhado por países da Ásia e da Europa. E quem está aqui hoje então para trazer informações a respeito de como esses casos podem impactar aqui no Brasil, tanto em questões sanitárias como também as exportações de carne de frango brasileiras, é a Lilian Figueiredo, que é coordenadora de produção animal da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura. Seja muito bem-vinda, Lilian. Muito obrigada. Lilian, a gente tem acompanhado, né, nas últimas semanas vários reportes, né, principalmente vindos da OIE, né, a Organização Nacional para a Saúde Animal, de casos de gripe aviária de alta patogenicidade sendo registrados em países da Europa e da Ásia também, China, Japão. A gente tem também Holanda, Alemanha, enfim, vários países que estão nessas últimas semanas, então, trazendo essas informações a público. O que isso pode trazer de impacto ou de perigo para o Brasil? Bom, esses casos que ocorrem nos países que você já citou, nas regiões que você já citou, eles ocorrem assim periodicamente, né? Todo outono e inverno no hemisfério norte começam a aparecer realmente esses casos lá, então é causado principalmente pelas aves migratórias que chegam nas regiões contaminadas e realmente passam então a enfermidade para os animais domésticos, para as aves de produção na região. Isso faz com que a produção nessas regiões sejam muito baixas, então eles não conseguem ter o quantitativo para exportar, e além disso esses países podem sofrer embargos dos países importadores por receio da doença chegar a esses países também. Então, para nós aqui do Brasil, como nunca tivemos nenhum caso de gripe aviária de alta patogenicidade e temos medidas de biossegurança na granja muito atuantes, né? Os animais são totalmente fechados nas granjas, não tem contato com aves migratórias que tem pouca quantidade aqui no Brasil, nós temos aí um status sanitário muito bom em relação a essa doença. E isso para a gente beneficia por quê? Porque para onde esses países que estão com focos de doença exportavam, nós temos uma grande chance de exportar também. Então, para o nosso mercado internacional, isso é muito bom. Para vocês terem uma ideia, o nosso gráfico de exportação em relação aos trimestres, ele é em zigue-zague. Isso por quê? Porque todo último trimestre do ano, com esses casos lá fora, a gente tem uma opção de direcionamento de mercado um pouco maior para a gente. Então, temos aí um aumento muito grande para Emirados Árabes Unidos, Japão e um pouco para a China também, porque são países que bloquearam as importações desses países com receio da doença chegar neles também. Então, aí, um pico de 59% do primeiro trimestre para hoje para os Emirados Árabes, 26% para o Japão e 22% para a China. Então, nós temos aí um incremento de exportações para esses países que são dependentes de importação de frango e perderam seus principais parceiros comerciais temporariamente devido aos casos de gripe aviária. Certo, Lilian. Então, esses números que você passou é a diferença entre o que era embarcado para esses países a partir aqui do Brasil no primeiro trimestre desse ano, agora para o último, correto? Exatamente. Certo. E esses, como você disse, vamos então destrinchar, né? Aqui no Brasil, como que quais são as diferenças desses outros países, né, que tem esses casos sazonais de gripe aviária? A gente não possui um fluxo muito grande de aves migratórias. Como que isso é monitorado pelo governo para a gente saber em quais regiões esses fluxos de aves podem chegar ou não? Claro. Realmente, a questão quantitativa de aves migratórias que tem no Brasil nem se compara com os demais países que estão sendo afetados, né? A gente tem uma quantidade muito pequena de aves migratórias aqui no país, e isso é monitorado muito pelos órgãos de defesa estaduais, quanto pelo Ministério, principalmente pelos órgãos ambientais. Então, a migração de aves no Brasil, ela é sim monitorada constantemente, inclusive feitos exames desses animais para verificar a presença ou não do vírus da gripe aviária, vírus da influenza, que pode estar acometendo, e até o momento, desde que começou a ser monitorada, eu não me recordo agora qual ano que foi, mas já tem, desde que começaram esses surtos de gripe aviária lá fora, começou-se a monitorar no Brasil, nenhuma ave migratória chegou com o vírus aqui no país. Então, fora isso, a gente considerar também que as nossas granjas são totalmente equipadas, teladas, né, tem uma biosseguridade muito grande na entrada de pessoal,
não tem contato com aves fora do galpão, né, que são essas aves migratórias que podem estar no lado externo dos galpões. Então, a nossa biosseguridade também garante que nenhum caso já chegou, e muito difícil conseguir que um caso realmente chegue aqui no Brasil. E a respeito das nossas exportações de carne de frango, como eu comentei aqui no Notícias Agrícolas, a gente faz um acompanhamento semanal sempre que a Secretaria de Comércio Exterior libera os dados a respeito das exportações brasileiras. A gente traz um balanço comparando com a semana anterior e também com o mesmo mês do ano anterior, e a gente vê que o desempenho da carne de frango brasileira nesse ano de 2021 tem sido excepcional. E é um mercado muito pulverizado, né, Lilian? A gente exporta para mais de 100 países. E tendo essa questão em países, olha só, Japão, Alemanha, Vietnã, Noruega, a Bélgica também endurecendo as medidas sanitárias para que se mitigue então um pouco desses casos de gripe aviária. A gente tem condição de aumentar a nossa produção para poder atender, eventualmente, a alguns desses países que precisarem, então, de ampliação no fornecimento de carne de frango? Claro. Bom, por ser uma doença sazonal, nós já estamos acostumados, né, com esse período de final de ano, com aumento de demanda externa, exatamente por causa desses casos. Então, a criação do frango é um ciclo muito rápido, né? A gente consegue adequar a produção em período de 45 dias com o frango pronto para o abate, já pronto para embarcar. Então, por ser um ciclo muito rápido, a gente consegue fazer alterações de manejo, alterações de lotação e de diminuição de períodos de vazio muito rapidamente. Isso a gente consegue um retorno como eu já disse, em 45 dias a gente está pronto para embarcar em maior quantidade de animais caso seja necessário. Então, as indústrias já vêm se adaptando, né, já que 99% da nossa ave de frango aqui no Brasil é integrado. As integradoras já estão acostumadas com esse movimento, então eles já percebem que vão ter que aumentar em agosto, em setembro já começam a aumentar a produção para começar a estocar e aumentar as nossas exportações. Como você diz, a gente exporta para diversos países, então o país está acostumado a atender demandas pontuais, demandas emergenciais de países. Então nós temos estoque e temos produção suficiente para abastecer o mercado externo, sem deixar de abastecer o nosso mercado doméstico também. E esse cenário que a gente está vendo nesse final de 2021, com esses países reportando, portanto, casos da doença, esse número de acontecimentos, de reportes, eles estão, vamos dizer assim, dentro do normal, Lilian, ou não? Está sendo algo um pouquinho fora da curva? Não, tá no ritmo comum, né? Alguns aumentos pontuais, mas nada discrepante da média dos últimos anos, né? A gente tem convivido aí com o coronavírus, então isso causa um alerta muito grande. Será que vai transmitir muito para o humano, como o coronavírus aconteceu? Mas a doença predominantemente em animais, tá? E o aumento de casos que teve esse ano não está muito fora do comum, do esperado para esse tipo de doença, pela alta patogenicidade e alta transmissibilidade que ela tem. Perdão, Lilian. E o consumo da carne de frango, ele pode transmitir a doença para o ser humano ou não? Não é essa a via de transmissão? Não, aqui no Brasil nós não temos nenhum caso, né, da doença nos animais, então muito menos ainda em suspeita de casos no ser humano. Lá fora estão sendo especulados alguns casos de contaminação de humanos, mas ainda não tem estudos que esclareçam qual tipo de contaminação, como foi, se foi com contato com os animais, se foi pelo consumo de carnes. Então está um ambiente ainda, um cenário muito nebuloso para a gente conseguir fazer alguma afirmação concreta da possibilidade. Mas é importante destacar que aqui no Brasil não há risco algum de contaminação de humano pelo consumo de carne de frango. Certo. Lilian, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente para esclarecer essa questão e trazer então um pouco dessa tranquilidade e também explicar o porquê que o Brasil tem esse desempenho tão bom na exportação, né? Porque a gente tem esse status sanitário que é um cartão de visitas excelente junto aos nossos parceiros comerciais. E você é sempre muito bem-vinda aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito obrigada, foi um prazer.
Estivemos aqui, portanto, com a Lilian Figueiredo, que é coordenadora de produção animal da Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, nos trazendo, portanto, explicações a respeito dos vários casos de gripe aviária que têm sido relatados em países da Europa e da Ásia. Nas últimas semanas, a gente noticiou aqui no Notícias Agrícolas, inclusive, casos no Vietnã, na Ásia, na Coreia do Sul, na Noruega, na Bélgica, enfim, em vários países desses dois continentes que, segundo a Lilian, são casos que são tradicionalmente sazonais, que já são esperados que ocorram nessa época de outono e inverno, justamente por causa da migração de aves, coisa que aqui no Brasil, segundo ela, os fluxos de aves migratórias que a gente tem aqui são muito pequenos, nem se compara com o que existe, então, nesses países que são citados, que são comumente atingidos, né, pela gripe aviária, de alta patogenicidade. E de acordo com a Lilian, mesmo a gente tendo esse baixo risco aqui no Brasil, existem cuidados que são tomados nas esferas estaduais, tanto por órgãos órgãos de defesa ambiental, como também de meio ambiente, que monitoram então esses fluxos migratórios de aves e inclusive examinam algumas aves para saber se elas estão carregando ou não o patógeno que pode causar essa doença. E há também as proteções tomadas nas granjas. As granjas são teladas, existe todo um cuidado com a biosseguridade, com a questão dos funcionários de não terem contatos com aves silvestres e não levar eventualmente, né, esses problemas, essas doenças para dentro das granjas. E, segundo a Lilian, também é uma questão já tradicional de que o último trimestre aqui do Brasil, justamente porque tem muitos países que acabam sofrendo com a gripe aviária, o último trimestre das exportações de carne de frango do Brasil sempre aumenta. Então, as exportações brasileiras já estão aí adequadas e acostumadas, né, a ver esses números aumentarem nessas épocas. E, segundo a Lilian, esses casos que têm sido reportados nas últimas semanas estão dentro do normal. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.